Primeiramente, gostaria de agradecer a Denise, a Kelly, que me recebeu, e toda a equipe da Casa Liz, né? Gostaria de agradecer também ao meu representante lá, o Washington, que fez a negociação do passe para a gente estar aqui hoje, né? E gostaria de deixar vocês bem à vontade, porque eu gostaria de fazer com vocês um bate-papo. Não, se tiverem alguma dúvida, alguma coisa para questionar, não precisa. Lá no final tem perguntas, mas podem me interromper a qualquer momento. O que eu quero trazer para vocês é um pouco da minha história que não tem como ser desvinculada da marca Essenza, né? Porque eu sou um dos proprietários da marca e sou o principal designer da marca Essenza. E ao longo da apresentação vocês vão ver como é que toda essa história se desenrolou e por que eu não consigo desassociar o meu nome da marca da Essenza, né? Hoje a Essenza é uma das maiores empresas no ramo de alta decoração, né, do Brasil. Estamos presentes em todo o território nacional, em mais de 18 países, né? E logo mais eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês. Também, além disso, o que eu quero trazer para vocês é um pouco do meu olhar, das minhas pesquisas sobre tendência, né? Eu acho que talvez alguns de vocês tiveram oportunidade de visitar a Casa Cor. Hoje a gente teve a oportunidade de passar na Modernos e Eternos, tem Feira de Milão, tem uma enxurrada de coisas vindo aí, e a gente tem que saber como filtrar isso aí, como pontuar. Eu trago alguns vídeos que eu achei assim que são uma síntese de toda a pesquisa que eu fiz sobre esses eventos, que eu achei bacana, então eu vou passando para vocês. Agora eu vou falar para vocês um pouco como começa a minha jornada. Minha jornada começa com a paixão pela arte até chegar ao design de móveis. Eu tinha meus 12, 13 anos acho que era. A minha irmã, ela era a estagiária do Banco do Brasil, né? Na época, é bom situar vocês, assim como a Essenza, a gente vem de uma cidade chamada Antônio Prado, que é tombada pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, né? Com o maior acervo em arquitetura em madeira da imigração italiana no Brasil, né? E nessa cidadezinha restrita, sem muitos acessos, apesar de estar bem localizada aí na Serra Gaúcha, a minha irmã, na ocasião, disse: quer fazer escolinha de futebol? Eu disse: quero. Comecei a fazer escolinha de futebol. Olhe pelo meu biotipo aqui, vocês já imaginaram que não ia dar certo, né? 3 meses abandonei a escolinha de futebol e pedi para ela, quero mudar, eu quero ir para uma escola de artes. Tinha uma professora que que dava aula de artes para crianças e adolescentes, assim. E aí eu comecei e sempre fui assim, desde antes disso, na escola também desenhava e tal. E foi sempre uma paixão para mim, né? Fiquei até os meus 18 anos, praticamente, 17 anos, fazendo essa escola. Aprendi técnicas diversas, mas nada a ver com a questão do design. E a arte é algo que me acompanha desde então, né? Depois, por questões profissionais, eu acabei me distanciando da arte, mas sempre tive essa paixão. E mais de 20 anos depois de ter constituído a empresa, eu comecei a colecionar obra de arte. Hoje sou um dos maiores colecionadores de arte do Rio Grande do Sul.
já tive minha coleção exposta no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, no Mares, com curadoria do Paulo Erkenhoff, que foi curador do MoMA, é um dos principais curadores da atualidade no Brasil, né? E tudo isso vocês vão ver que se transforma em bagagem com o passar do tempo, né? Passada essa fase inicial, eu começo a trabalhar numa indústria de móveis, lá da cidade também, sem conhecimento nenhum na área técnica, começo a me desenvolver, começo a participar de cursos profissionalizantes. Na época, por dificuldades financeiras e por ter a nossa região desprovida desse olhar, só tinha curso de artes mesmo, né? Mas eu, como tinha começado na indústria de móveis, eu queria alguma coisa ou que fosse relacionada à arquitetura ou fosse relacionada à questão do design, e então, até então não existia nada nesse sentido na Universidade de Caxias do Sul, que era a única alternativa que se tinha, e volto a dizer, pela questão de dificuldade financeira, não tinha condições de sair para ir para Porto Alegre, para Canoas, para outros locais onde tinha já esses cursos estabelecidos, porque eu não tinha condição de me manter. Então, o que eu pensei? Eu disse, vou fixar a raiz aqui e vou aproveitando as oportunidades que essa empresa vai me dando. Comecei a fazer cursos profissionalizantes na área, fiz curso de Pro Design no CETEMO, que é o Centro de Tecnologia Imobiliário de Bento Gonçalves. Fiz, um tempo depois, extensão no curso aí já com a arquitetura instituída na Universidade de Caxias do Sul. Eles abriram um curso de extensão, e aí eu fiz o curso de extensão em design de imóveis, e aí fui indo. Mas fui nesse pinga-pinga aí, e a minha formação ela é muito mais prática e quase que autodidata do que a formação acadêmica, porque eu não tenho formação em design, não tenho formação em arquitetura, né? Superação. A superação, ela surge quando eu e mais dois sócios, todos mais ou menos na mesma categoria financeira aí, sem dinheiro, resumindo, nós decidimos fundar uma indústria de móveis. O que nós tínhamos na época? Na época, a empresa onde nós trabalhávamos, ela nos demitiu para nos contratar como PJ. Então nós recebemos o fundo de garantia, nós tínhamos R$7.000 cada um, e essa era a forma que a gente tinha, já vou passar aqui, né? Era a forma, era o dinheiro que a gente tinha para formar uma indústria de móveis. Hoje é pouco, lá atrás também era pouco. Então o que aconteceu? Nós começamos a pensar em alternativas. O que a gente podia fazer com esse dinheiro? Como é que nós podíamos potencializar? O Adriano, que é o meu sócio até hoje, né? Teve um outro sócio que acabou saindo da sociedade em 2017, 2018, né? Nós, oriundos os três da mesma empresa, nós pensamos, se a única alternativa que a gente tem é trabalhar no modelo italiano, que é o quê? Terceirização. Nós vamos nos especializar em desenvolvimento de produtos, nós vamos ser uma montadora. Eu era da parte de projetos, o Adriano era da parte de indústria e compras, e o outro sócio era comercial. Então a gente fazia o quê? Eu desenhava os produtos, ainda trabalhando na outra empresa, o Adriano corria a região ali em busca de parceiros e fornecedores, e a gente se encontrava à noite numa sala comercial de 100 metros quadrados na casa do Adriano, para montar os produtos e para o dia seguinte fazer a expedição das primeiras peças que saíram da Essenza, isso lá em 2001. Desde o início, o que nos orientou, digamos assim, foi o desejo de nos tornar o que nós somos hoje, uma referência nacional
no segmento de móveis de alto padrão. Na sequência, as coisas começaram a evoluir de uma forma significativamente rápidas, né? Nós, em 1 ano e meio, a gente saiu desse espaço de 100 metros e foi para um pavilhão de 1.000 metros, com o apoio da Prefeitura Municipal de IP, que é uma cidadezinha vizinha a Antônio Prado. Aí a gente começou a instalar algumas coisas, começou a poder expandir um pouco, né? E participamos das nossas primeiras feiras, começamos a botar pé para mostrar a cara para o mercado. Nós fizemos a nossa primeira feira, acho que foi em 2003, em Gramado. Nós fomos com um stand de 50 metros quadrados, vendemos muito mais do que nós tínhamos condição de não produzir, de comprar matéria-prima. Aí voltamos da feira empolgados e ao mesmo tempo desesperados. Isso daí que nós vamos catar dinheiro agora. Aí bate em tio, em mãe, primo, quem tinha na frente, aí a gente foi batendo, juntou grana para comprar matéria-prima e foi indo, né? Então a nossa evolução, se eu for mostrar para vocês a evolução, tanto de expansão de mercado, quanto mercado, digo assim, posicionamento no Brasil como um todo, exportação, a gente já começou lá no início, né? E números também, a gente sempre teve um crescimento bem assim, acima da média, né? A gente cresceu muito rápido e teve que ir se adaptando a isso. Então, em 2008, nós compramos o pavilhão, a sede onde a gente tem hoje. Na época tinha 2.000 e poucos metros quadrados, né? E foi começando, puxadinho daqui, puxadinho dali, vai indo. Vocês já viram que eu não sei falar com o microfone, né? Eu sou italiano. Eu fui fazendo puxadinho daqui, puxadinho daí, e hoje nós somos uma empresa com o que está sendo construído agora. Isso passados 23 anos, a gente vai fazer agora em outubro. Nós temos uma empresa com quase 20 mil metros quadrados de área construída, 235 funcionários. Aqui aparece no vídeo que eu vou mostrar para vocês, aparece 160, uma coisa assim, mas a gente acabou de fazer a incorporação de outras 2 unidades que a gente tinha, então o time total só de colaboradores diretos são de 235, né? E uma coisa interessante também que aconteceu foi que em 2012 nós adquirimos uma unidade de uma empresa que tinha falido lá, que era focada em usinagem de matéria-prima madeira maciça. Até então a gente tinha começado nesse pavilhão aí construindo um sistema produtivo baseado na parte de chapas de MDF, chapa reta, curvas, enfim, mas sempre focado nisso. Então, a partir de 2012, a gente adquire essa nova unidade e abre outros horizontes para a gente. Deixa eu ver se eu vou me achar aqui agora para passar o vídeo aqui. Eu não entendo que ele some lá de cima. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fechar a apresentação aqui, que eu acho que vai ser mais fácil. Depois eu vou. Aqui. O começo é silencioso, mas aos poucos as ideias saem da imaginação e ganham brilho. No papel, as linhas vão desenhando formas, curvas, texturas, detalhes e proporções. O design visionário de Paulo Sartori e outros parceiros agora tem um novo significado, prestes a se tornar uma exuberante peça de mobiliário. E é aqui que tudo isso vira realidade. Na Essenza,
Cada pedaço de madeira escreve uma história única. Em uma fábrica com mais de 15 mil metros quadrados em Antônio Prado, nossa matéria-prima passa por processos delicados e precisos. A tecnologia e o maquinário avançado agregam a precisão e agilidade necessárias na produção. Mas o trabalho artesanal ainda faz parte da nossa essência. O toque das mãos eleva cada peça a um novo patamar de exclusividade. E o olhar atento aos detalhes possibilita um rigoroso controle de qualidade. É unindo essas ferramentas que garantimos o alto padrão de todos os móveis que saem da nossa fábrica. São mais de 160 colaboradores que contribuem com a missão de levar essa diferenciação para o setor moveleiro, para lojistas do Brasil e outros 16 países. Isso significa segurança e confiança. É assim que transformamos madeira em móveis sofisticados e elegantes, com uma identidade única. Aqui, nascem peças cheias de estilo e personalidade, que compõem ambientes incomparáveis. Esse processo se repete há mais de 20 anos, com muita inspiração e entusiasmo. E o segredo para que esse ciclo perpetue é a paixão pelo que fazemos. Essenza Móveis, desde 2001, criando lares extraordinários. Como eu falei ali, vocês veem que a gente fala em 2020, né? Então tá com 3 anos de delay. Nesses 3 anos aí a gente ampliou mais 5 mil metros e com a incorporação dos 160 nós viramos 235 funcionários, né? Deixa eu voltar aqui. Agora eu trago para vocês um pouco do que é para mim a jornada como designer. Eu sempre digo que a jornada do designer, assim como a jornada de vocês, arquitetos de interiores, design de interiores, ela é bastante semelhante, né? Ela tem, eu entendo pelo menos, que tem um grande processo de pesquisa, mas antes disso, aí onde é que eu falo, onde nascem nossas ideias, eu acredito que as ideias elas são um somatório dessas experiências, da bagagem que a gente carrega ao longo da vida, do repertório que a gente vai construindo na medida que eu tenho a oportunidade de visitar uma mostra Modernos e Eternos, uma Casa Cor, fazer uma viagem para conhecer a Feira de Milão, participar no meu sentido, no meu caso, quer dizer, participar de exposições de artes, de ir para São Paulo e intercalar visitas a lojas com visitas a galerias de arte, que é uma coisa que me inspira muito, me traz muito, me oxigena muito a cabeça. Eu começo a falar de arte, eu vibro, né? Até se vocês quiserem, depois eu posso passar para vocês, ou se vocês procurarem no Google Coleção Sartori, provavelmente vai jogar vocês pro site do Museu lá de Arte do Rio Grande do Sul, que é o maior museu estadual, o maior museu público, né, do estado do Rio Grande do Sul, e lá tem o catálogo da exposição, tem um tour virtual ainda que está no ar. Essa exposição aconteceu em janeiro de 22. Então eu acho que essa bagagem, digamos assim, ela é uma soma de diversas coisas, como eu falei, dessas viagens, mostras, não sei o quê, mas ela também envolve um pouco de filosofia, um pouco de literatura, tudo que possa ser material para a nossa cabeça. Eu acho que ela, na hora de traduzir o traço no desenho, na forma, na técnica que vai transformar essa ideia, materializar essa ideia, eu diria assim, ela acaba acrescentando, né?
pesquisa e olhar atento às tendências e comportamentos. Isso, eu acho que uma coisa que é importante falar, que muitas vezes a gente leva a tendência ao pé da letra, né? Para mim, tendência ela tem que ser só o ponto de partida. Tu vai pegar a tendência, olhar o que tá acontecendo no mercado, tu vai pegar isso como base, juntar com a bagagem, com tudo aquilo, com todo o teu repertório, tudo que foi armazenado, digamos assim, na tua cabeça, e vai transformar aquilo em um produto atual e, na medida do possível, que esteja um passo à frente do tempo atual, digamos assim. Só que para a indústria, esse estar um passo à frente do tempo atual, ela é muito delicada, porque às vezes a gente tem que ter muito cuidado, porque um acabamento diferenciado, um design muito arrojado, se não está no time certo da coisa, ou tu tem muita resiliência para ficar esperando a coisa maturar para acontecer, ou corre-se o risco de tu acabar queimando um produto fenomenal porque tu lançou ele na hora errada. Então tem que ter, além de tudo, tem que ter esse feeling, né? E uma coisa que eu acho bastante interessante, né, que vem lá da parte inicial, que eu acho que essa experiência, bagagem e repertório é que pode fazer a diferença no meu trabalho, no trabalho de vocês. Porque hoje a gente tem uma coisa eu dou um nome mais poético assim de consciência coletiva, né? Mas o que é a consciência coletiva? É o Instagram, é o Pinterest, é um mundo de informação que a gente recebe todos os dias pelo nosso celular, pelo nosso computador. Então, o que acontece? Está todo mundo hoje recebendo a mesma informação. Nós fomos para a mostra, a gente viu lá, tem muita coisa repetida, né? Então, e como está todo mundo vendo a mesma coisa, tu tem que apelar para o teu repertório particular para poder buscar a diferenciação. Porque senão, se tu simplesmente ficar apegado à tendência e ao que tu recebe sem filtro, daqui a um pouco tu vai lançar um produto que o meu concorrente lançou, que o outro vai lançar daqui um pouco, a gente não fala nem isso, não estou nem falando em questão de cópias, né? Porque cópia daí é depois que o produto já está no mercado e a coisa vai acontecendo. A gente viu algumas aberrações aqui em BH, alguns lugares ali que tem o Washington dizia, olha a luminária Xingu da Shopee, umas peças cópias assim descaradas, né? Então o que acontece? Esse filtro ele é muito importante, né? Nesse processo no olhar, para a gente conseguir extrair o melhor que a gente tem e, e fazer esse equilíbrio, que esse equilíbrio eu acho que ele é um pouco do que eu já estou falando, né, da tendência versus a individualidade, mas também tem uma questão que eu acho que é extremamente importante, que tem muita gente que olha para o, tipo, vou dizer assim, ó, viaja quando faz um projeto, né? E eu, como minha formação é de dentro da indústria, eu cresci com a indústria me possibilitou as ferramentas para o crescimento. Quando eu fui, por exemplo, que falei para vocês que a gente adquiriu a unidade de madeira maciça lá, eu fui me jogar um grande desafio nas mãos, porque eu nunca tinha trabalhado com equipamento e com a madeira maciça. Eu achei que eu não ia conseguir desempenhar e eu vi que a madeira é fenomenal de ser trabalhada, né? Hoje a coisa se inverteu, a gente tem uma grande tecnologia instalada na fábrica e hoje eu que coloco os desafios para a equipe de engenharia, de programação, de CNC, para poder fazer com que as minhas ideias
saiam do papel, só que ao mesmo tempo, como eu tive essa formação intimamente ligada com a indústria, eu não consigo desassociar. Até hoje consigo mais. Eu me bloqueava muito o processo produtivo porque eu não conseguia me permitir criar, porque eu começava a desenhar alguma coisa e dizia, isso aqui não vai dar para fazer. Aí já pensa mais algo. Não, isso aqui vai ter que ficar lá, não sei o que tá. Hoje eu ainda faço isso, mas como hoje nós temos uma tecnologia, nós temos uma indústria que ela é uma mescla de tecnologia com artesania, eu digo, praticamente tudo a gente consegue fazer. Então me deu uma possibilidade, uma versatilidade muito grande. Né? Nós temos hoje uns 10 centros de usinagem em 5 eixos, são praticamente robôs que tu bota a peça lá, tanto em madeira maciça quanto em chapa de MDF, e a peça sai pronta, né? E ao mesmo tempo, no coração da fábrica, nós temos lá, eu acho que deve ter umas 50 pessoas trabalhando. Vocês viram ali colando borda na mão. Por quê? Porque são móveis que não tem máquina que faça aquilo ali. Não tem uma coladeira de borda que tu pega um tampo redondo, bolhado, tu vai largar e ela vai fazer o acabamento ali. Precisa da mão do artesão ali, digamos assim, né? Então, apesar desses conflitos, digamos assim, eu consigo, com o meu olhar de produção e com toda essa bagagem de pesquisa e também contribuição de lojistas, de representantes, né, consigo fazer com que o produto ele tenha design, mas ele tenha uma característica também mais comercial. Algumas peças Algumas peças que a gente tem, obviamente, são peças mais icônicas, digamos assim, que vendem menos, aquela coisa assim, mais para pontuar. Mas, de modo geral, o catálogo da Essence é um catálogo comercial, que ele se encaixa em diversos ambientes, como a gente vai ver depois, né? E, e assim a coisa anda, né? E o último item que a gente tem aqui é praticamente o processo que vocês têm quando vocês abandonam, entre aspas, o projeto e vão para a prática, né? Então, hoje eu tenho uma equipe de engenharia, que eu desenvolvo o produto ali no croquis, muitas vezes, às vezes no iPad, às vezes direto no SketchUp, faço a modelagem ali, estudo proporção, deixo lá quietinho, fico olhando, pensando, volto até que está ok, faço um render básico, a equipe comercial aprova, aí vai para o estágio 2 que é a equipe de engenharia que entra em ação, né, para detalhar, esmiuçar aquele produto, peça a peça, como vai ser feito, como é que vai ser feita a programação dele, vai para dentro da fábrica, daí para a produção. A gente não tem um setor específico para prototipagem, ele meio que entra no fluxo, mas temos uma pessoa que é a pessoa que pega aquela peça, vai lá e faz na máquina e materializa o que o que eu pensei. Muitas vezes a gente tem que ter um jogo de cintura aí pô, se eu fizer assim, eu vou conseguir fazer com que fique mais produtivo, vai ser mais rápido, é menos processo, dá para melhorar preço. Aí às vezes eu apresento e diz, não, vai melhorar o preço ou vai acabar com o produto. Segue o que eu desenhei, né? Às vezes não, é coisa sutil, digo, não, realmente tem razão, pode tocar ficha que a coisa vai andar, né? Ah, aqui, na sequência, eu vou trazer para vocês algumas peças que são assim, que a gente considera emblemáticas, mas eu gostaria antes de falar sobre essas questões de materiais, técnicas, significados ocultos, né?
A questão dos materiais e técnicas, um pouco eu falei para você sobre a tecnologia embarcada, digamos assim, que hoje nós temos na empresa, né? Mas, com relação a materiais, eu acho que é uma coisa que é bacana de falar, porque hoje nós temos uma grande versatilidade dentro da indústria para trabalhar os mais diversos materiais. Dos nossos diferenciais que eu acabo explorando muito é a questão da utilização de curvas, porque a questão das curvas, vocês vão ver em alguns produtos, eles são processos de MDF curvado em prensa de alta frequência. Então, são uma camada de lâminas de MDF finas, com cola entre elas, vai para uma prensa, passa uma corrente elétrica que aquece a peça e cristaliza a cola, e ela fica em questão de, dependendo da espessura, de 3 a 5 minutos, tu tirou a peça, ela já fica naquele formato lá, pode ir para o centro de usinagem, né? Então, isso, como muitas empresas ainda não têm essa tecnologia dentro, depende de terceiros, e nós temos, até agora está chegando mais uma prensa dupla de alta frequência, está chegando um outro nesting, que é corte automatizado, e uma peça que vai me permitir também dar um passo além é um torno CNC, um torno fresador CNC, que é uma máquina como se fosse um centro de usinagem, só que ela trabalha coloca um pouco de madeira, digamos assim, como se fosse aquela peça lá, por exemplo. Hoje a gente faz um processo que no torno CNC também, a base daquela mesinha lateral, mas é um processo bem lento que faz isso aí. Agora, com esse torno fresador, tu colocar ali, entra uma ferramenta grande que desbasta uma grande quantidade de madeira, e depois entra um equipamento mais fino para dar o acabamento. Então, vai permitir também dar um up nesse sentido, né? Então, hoje, em matérias-primas, a gente trabalha com MDF, nas laminados, nós trabalhamos com lâmina de carvalho e nogueira americana. Nós fizemos não compramos madeira, essas lâminas de distribuidores do Brasil, nós compramos diretamente dos Estados Unidos, fizemos importação direta, uma das poucas empresas no Brasil que consegue volume para fazer importação direta, né? Nós trabalhamos com vidros pintados, os vidros pintados, aquele vidro que já cansou, que é colado em cima de tampa de mesa, mas a gente procura sempre estar inovando. Agora está com o vidro acidato, que ele é um vidro, vocês devem conhecer da parte de arquitetura, né? Às vezes, eu sei que a Cinex tem o vidro acidato pintado, e a gente começou a aplicar em tampas de mesa, porque a gente tem aquelas pinturas metalizadas, que ela tem um toque acetinado, então o toque acetinado da borda e o vidro, ele ficou com a mesma textura, digamos assim, tu toca, tu não sente que tu tá tocando num vidro, ele é mais sedoso, tu coloca a mão, ele não fica engordurado quanto o vidro comum, e o vidro comum já tem ainda o seu mercado, mas já está mais popularizado, então a gente está sempre atento a, a outros materiais, né? Outros vidros texturizados, porcelanas. Uma coisa que a gente optou por não ir para o lado do mármore, né? Porque o mármore ele tem que ter daí um tratamento mais particular ainda, assim, o nosso produto, como seria terceirizado, a gente ficaria praticamente fora de preço de mercado. Então, também nós buscamos alternativas. Nós trabalhamos com porcelanatos. Hoje tem porcelanatos e porcelanas que têm a reprodução praticamente idêntica. Hoje tem porcelanato que tem onde tu vê um veio do mármore, tu passar a mão lá, o veio está lá. Então, se for bem trabalhado, se for encaixado, um tampo encaixado, por exemplo, aqui, essa mesa não é nossa, né? E é vidro aqui, mas se tiver tampo encaixado, a borda é da mesma cor da superfície. Então, tem N possibilidade de trazer para o mobiliário, assim como o TS,
trazer para o mobiliário essa característica do mármore, da pedra, que é uma tendência forte, com alguns atributos bastante interessantes. Preço é um deles, e resistência, porque o mármore, se tu largar um vinho e deixar aí, ele vai acabar, é uma pedra, tem porosidade, vai acabar absorvendo. O TS ou o porcelanato ou porcelana não tem esse problema, né? Aí, N outros acabamentos, couro, recouro, tecidos, enfim. Agora eu selecionei para vocês aqui algumas peças. Eu peguei mais peças assim que são. Bateu o olho, mostrei a referência, tá aí. Peça é dada, digamos assim. Se tu olhar o produto e não tiver a referência, talvez passe batido, mas colocando a inspiração é batata, digamos assim, né? E, obviamente, nós temos hoje um mix de mais de 400 produtos. Tem coisas que estão há 10 anos em linha, então se você pegar o catálogo da Essência hoje, tu vai notar nitidamente, dá para traçar uma linha do tempo de evolução tanto do meu desenho quanto da capacidade da indústria, né? Vamos lá. Essa aqui é a mesa Infinity, uma mesa campeã de venda, né? Ela é inspirada no símbolo do infinito, né? Aqui nós temos ela. Uma peça que permite N variações. Eu não vou entrar muito na questão técnica da coisa, né? Vou ficar mais na parte estética, digamos, né? Essa aqui é uma escrivaninha que está no ambiente aqui do lado, que é a escrivaninha Wave, né? Que ela foi inspirada nessa obra aí, A Grande Onda, de Kanagawa, né? Ela o nome dela propriamente diz, né? Aqui ela tá, acho que tem a próxima que é ela inteira, né? Que ela faz essa onda, ela pode ser feita tanto com essa parte de cima, como com tampo reto. A gente viu uma peça toda com tampo reto, sem o detalhe em recuo, também ficou bem bacana, mas aí acaba perdendo um pouco da característica da peça. Aqui entra um pouco também da história da arte, como inspiração. Essa escultura é uma escultura do Umberto Boccioni, que o Boccioni ele é um dos precursores do movimento futurista na Itália, né? Então ele procura expressar tanto essa escultura, ela está na Galeria del Novecento, lá em Milão, ali na frente da Duomo, do outro lado olhando a Duomo de frente à direita, tem a galeria aí, se puderem visitar, vale a pena. Então, eles expressavam essa questão do movimento, tanto na pintura quanto na escultura, e você olhando para a peça, você vê que ela tem ela tá jogada, digamos assim, para frente, ela sugere esse movimento, né? Aqui, inspiração no paisagismo do Burle Marx, né? Eu me apropriei, de certa forma, desse canteiro central aí, e em cima disso desenvolvi mais duas peças extremamente simples, mas que na composição elas foram... Aqui essa foto não está das melhores, ela teria uma vista mais superior, que ela foi feita foto muito baixa. Ela valoriza muito mais a peça. Essa peça que dá uma versatilidade de composições, né? Aqui é o Buffet Rio, que ele é uma apropriação também, né, das formas do Corcovado, não, do Pão de Açúcar e Morro da Urca, né? Essas peças, assim, eu considero ela até bastante pictóricas, elas são, assim, mais lúdicas, ela tem... Não é em qualquer projeto que tu coloca ela, mas tem... Eu estou trazendo isso para mostrar para vocês um pouco daquilo que falei antes, que é da questão do repertório, do olhar do que pode, pode ser traduzido. Tem uma outra versão dele, que é o Buffet Copa também,
São peças assim que eu falei, elas são mais específicas, mas que tem tá tendo uma aceitação bem bacana. Esse daqui eu gosto muito particularmente do projeto, é o Buffet Lina. Esse é o projeto do Sesc Pompeia, não sei se vocês conhecem em São Paulo, né? Projeto da Lina Bobardi. Eu me apropriei do quarto pavimento, o penúltimo pavimento, da forma das janelas. A Lina Bobardi, quando ela criou essas janelas, assim, com essa treliça interna, ela disse que ela criou e deixou essas formas irregulares para que ninguém nunca pudesse fechar essas janelas com um vidro. Então ela tem essa treliça que permite toda uma circulação de ar, né? E aí eu me apropriei, digamos assim, estilizei as formas dessas quatro aberturas. E aí a gente tem o bufelina. Essa aqui é a mesa de jantar valsa, inspirada na obra do Richard Serra, que essa foto em específico, assim, ele trabalha muito com chapas de aço de grande espessura, grande formato. Para vocês terem uma ideia, olha a pessoa lá embaixo comparado com a altura da escultura, né? Essa é uma instalação permanente no Museu Guggenheim de Bilbao. O Richard Serra tem uma obra, pelo menos que eu sei, em São Paulo, lá no Instituto Moreira Salles. Na parte de trás são duas colunas gigantescas de chapa de aço, assim, muito bacana. Aqui nós temos o Buffet Copa, dispensa maiores comentários. Essa peça é uma peça que dá um movimento bem bacana. E aqui a gente tem o que? Dentro daquela questão que eu falei dos materiais, você pode explorar mais ou menos o movimento. E o contraste, né? Porque, por exemplo, gostei do detalhe, mas eu quero uma peça mais sóbria. Se você trabalhar um carvalho urbanizado, por exemplo, é só aquele efeito de luz e sombra que vai gerar aquele movimento. Não tem tanto o contraste que nem aqui, que tu tem o contraste do veio da madeira vertical com horizontal, mais o desenho da peça, né? Então tem N possibilidades de trabalho, né? Essa daqui é a mesa que estava lá na frente, que é a mesa lateral Foster. Eu acho que ela está por aí, né? Eu acho que eu vi ela em algum lugar aí. A mesa lateral Foster, o nome Foster em homenagem ao Norman Foster, né? Que é um arquiteto que ele tem o De Geert, que é o também chamado como o Pepino de Londres, né? Que é um prédio lá em Londres. Né? E aqui da coleção mais recente, agora lançada na coleção Biomas, na feira de fevereiro, que é a mesa de jantar Guató. Guató é um povo indígena pantaneiro, que eles fazem essas canoas, eles esculpem as canoas em um único tronco de madeira. E se vocês olharem a curvatura lateral e o chanfro que tem a canoa, ela está representada no tampo da mesa. Então ela tem uma curvatura, ela começa bem fina, faz uma curvatura, uma espessura de 75, 80 milímetros no meio e afina de novo. E um chanfro na lateral. E os pés conectados, semi-embutidos, digamos assim, quando você olha a mesa mais de cima, parece que é uma mesa que tem um tampo de 10 milímetros flutuando, digamos assim, sobre esses pés mais estruturados, né? Isso é um pouquinho do que eu trouxe com essas referências, tá? Aqui, eu falo um pouco para vocês que o móvel, eu acredito que ele tem que saber o seu lugar. Eu me coloco como designer
onde muitas vezes eu sei que o meu móvel ele vai ser o artista principal, digamos assim, na cena, e ao mesmo tempo o móvel eu acredito que ele tem que saber quando ele tem que ocupar a posição de coadjuvante. Quando foi criada uma arquitetura, um projeto de interiores tão bem elaborado que ele não precisa aparecer. Ele está ali, tem aí a gente entra para coisas talvez mais simples do que eu apresentei antes, que não é aquela peça mais elaborada, peças com mais um minimalismo maior, peças mais sutis, acabamentos mais neutros, que muitas vezes o sofá é o protagonista, é a lareira que foi criada, é a escada que está integrando os espaços, é um painel ripado que hoje não é mais tão usado, né? Mas que já foi muito utilizado, e N outras possibilidades que aí vocês são especialistas muito mais do que eu para criar. E eu acredito então que essa interação, na verdade, ela é extremamente importante, né? Que a gente tenha a consciência de que o trabalho de vocês e o meu trabalho, o trabalho da Essenza como indústria, ela tem que ser quase que uma coisa só, né? Porque o objetivo é único, o objetivo é entregar um sonho para o nosso cliente, né? Porque não interessa se o cara tem muito dinheiro ou se ele tem pouco dinheiro. A questão da harmonia. A harmonia é uma questão que eu acho que é importante, né? Que vocês viram desses 3, 4 produtos que eu coloquei aí, que alguns demandam de algum ambiente específico, mas alguns deles eles são aquele mobiliário meio que mobiliário coringa, digamos assim como eu falei antes da questão do protagonismo, né? Ah, esse mobiliário, eu procuro pensar muitas das peças que elas possam ser, agora até a gente está levando para a feira da metade do ano, agora de julho, feira da Bimad, nós vamos levando 3 coleções. Uma é a coleção Raízes, que foi do ano passado, a Biomas desse ano aqui, e nós fizemos uma seleção de peças que a gente denominou as peças atemporais, que são tipo ícones da coleção da Essenza, né? Então, mesclando essas criações que são criações mais recentes com peças mais antigas, que têm essa versatilidade e que se encaixam em ambientes que são mais clássicos, mais contemporâneos, né? Eu tenho percebido que o mundo está parecendo que está cada vez mais eclético, né? Só que eu também eu já ouvi falar que o eclético, quem é eclético não é nada, né? Digamos assim, não tá em cima do muro, digamos assim. Mas a gente pode ver em diversas mostras, por exemplo, que estão acontecendo por aí que esse ecleticismo está aí. Tu tem uma peça vintage, tu tem uma peça modernista, com uma peça contemporânea, com uma cristaleira da década de 20, se não do século 19, né? E aí tá também essa questão da magia daí de vocês, né? Conseguir esse equilíbrio, né? E agora aqui quase, eu não sei quanto tempo eu tomei aqui, porque eu como interrompi a apresentação, né? Mas a gente tá se encaminhando para os finalmente, né? E eu trouxe para vocês aqui um pouco do que eu enxergo como tendências, como o mercado ele está evoluindo. Eu vou passar 2 vídeos para vocês. Agora não sei se eu passo antes ou depois. Eu acho que eu vou passar antes os vídeos. Depois a gente volta aqui, que daí vocês vão enxergar um pouquinho do que está aparecendo lá. E a gente volta e eu elenquei alguns tópicos principais que eu achei interessante. Vou interromper aqui de novo porque não me achei na apresentação aqui.
O primeiro vídeo que eu vou passar para vocês, ele é um vídeo dessa arquiteta, Elaine Colombo, inclusive ela tem esse portal, digamos assim, né, um perfil, melhor dizendo, no Instagram, que é a Casa Ela. Eu fiz bastante pesquisa, tanto em conteúdo de revista, o que veio de informação de Milão, o que está se dizendo aqui e tal. E eu achei que ela conseguiu sintetizar muito bem, assim, num vídeo de 2 minutos, o que está acontecendo lá fora e aqui, focado na Casa Cor. E depois eu vou trazer um outro material que é produzido por o pessoal de fora do Brasil, e a gente consegue traçar paralelos entre as tendências que são faladas lá fora e a percepção dela aqui dentro. Vamos lá. Falar sobre Casa Cor. Essa última visita que eu fiz no início dessa semana foi um pouco diferente das demais que vocês estão acostumados a ver por aqui. Foi com um olhar mais liberto, mais orgânico e ainda assim treinado e ancorado por tudo aquilo que eu observei e absorvi da DW de Milão e, consequentemente, após ao comportamento do mercado brasileiro, que rapidamente, vamos combinar, absorveu todas as referências apresentadas. Deixa eu só fazer, vou perder o fio da meada, senão. Quando ela fala em tendência de Milão, que rapidamente absorveu, esse rapidamente absorveu, às vezes me dá um frio na barriga, porque eu percebo que o Brasil, de modo geral, é um continente, tem particularidades de região para região. Então, quando se traz a tendência, digamos assim, lá de fora, e muitos querem, é o vidro transparente que está na moda, vamos botar vidro transparente em tudo. Às vezes não é bem assim. O mercado brasileiro, você tem que dar uma trabalhada e tem, como eu falei antes, tem aquele tempo de maturação para que a coisa aconteça, né? Então, eu acho que é bom a gente olhar a coisa assim mais de longe, como eu falei anteriormente, utilizar a tendência como ponto de partida e não como tipo, copiar colar, digamos assim. E produziram um tempo recorde aqui no Brasil para que isso chegasse nas casas, nos projetos e nas mostras, como nós vimos. Então, foi um pouco mais diferente. Então, eu fui de projeto a projeto, elencando alguns projetos para mostrar de forma detalhada, falando do projeto em si. E sim, fui circulando. Então, durante o circuito, eu percebi alguns links de espaços em espaços que também foram utilizados da mesma forma, da criatividade, com a apropriação dos materiais ou da tela tensionada e iluminada, que foi utilizada de maneiras criativas e diferentes, da presença do vidro, que é o momento do vidro, né, das mesas laterais ou de centro, coloridas ou clean, transparentes. Outro ponto marcante que eu observei foi os tons das cores dos estofados, tons avermelhados, roxo, o sherry, né, que é esse vinho que veio com tudo na moda e na arquitetura, o metalizado, o cromado, que também está na moda e na arquitetura, também sendo aplicado nos projetos arquitetônicos. E, sem dúvida, o que mais me marcou, que eu acho que é algo que quem já me acompanha aqui desde o início de 2019, eu sempre falo muito sobre isso e da importância, o quanto eu acho fundamental o verde, a natureza estar em casa, independentemente se for na área externa, se for num apartamento, se for numa casa. Eu acredito que sempre há uma forma de trazer esse verde para dentro. E a Casa Cor, os projetos, os espaços mostraram que sim, é possível de N formas. Na área íntima, no lavabo, na cozinha, no banheiro, no espelho do banheiro, atrás da cabeceira. Enfim, é possível sim ter esse contato com a natureza, com o nature touch, né, esse toque natural das texturas, desde tecidos, né, como o clay vivendo seu melhor momento, as cores, as próprias cores neutras, naturais, que lembram as pedras naturais, os mármores que lembram esse contato com a natureza. Então o neutro continua, mas a cor sim ganhou seu espaço, ganhou vez, ganhou visibilidade, mas ainda assim, de tudo que eu vi,
o que eu mais achei interessante foi essa questão da natureza, porque o paisagismo é uma coisa que só vai, eu acredito, no meu olhar, que só vai evoluir a forma de ele ser aplicado nos projetos. Nunca vai sair de cena, nunca vai ser deixado de utilizar nos projetos, só vai mudar a forma, os volumes, a quantidade e essas maneiras criativas de aplicação. Então, o que eu percebo é isso, um olhar um pouco mais consciente, mais poético, se apresentando de uma forma mais vulnerável, também por essas cores, esses materiais como vidro se apresentando de uma maneira muito espontânea, muito artística. Eu achei também que foi um acerto dos projetos quando a gente consegue observar de uma forma mais macro sobre a Casa Cor São Paulo. Eu quero saber de vocês o que vocês mais gostaram de Casa Cor São Paulo apresentado aqui pelo Casaela. Responde aqui nos comentários. Agora eu vou passar para vocês um. Aí eu vi. Opa, falando aqui. Vou passar para vocês esse vídeo aqui. Esse aqui é mais. Aí ela falou um pouco sobre a experiência dela, o que ela achou e tal. E aqui é mais quase um mood board, é mais insights assim, com alguns temas pontuados. A fala dela sobre a Casa Cor e algumas coisas que ela pegou em Milão, aplicadas agora em 2024, aparecem como tendência 2025. E esse mesmo exercício eu fiz no ano passado e é batata. Pega uma análise da Casa Cor São Paulo, por exemplo, ou vejo pontuadas em outras Casa Cor que estão surgindo aí ao longo do ano. Tu analisa isso, analisa Milão, analisa Casa Cor e pega algum instituto de tendência, alguma coisa que olha para 2025. Tem muita coisa que já está sendo incorporada agora, mas que vai chegar lá na frente, né? Deixa eu voltar aqui pro. Aí. Então, algumas coisas que eu pontuei, né?
aconchego para enfrentar crises. Esse aconchego para enfrentar crises, me parece que ele surge com uma grande força lá com a nossa famigerada pandemia, né? Então, onde caos generalizado, fecha tudo, abre tudo, todo mundo querendo, achava que o mundo ia acabar, vamos transformar a nossa casa no nosso bunker, nós não podemos mais ir para restaurante, vamos receber em casa, então uma coisa, por exemplo, para nós, indústria, nós achávamos que seria um período muito difícil, foi um boom que a gente não deu conta de entregar, vocês devem ter trabalhado virtualmente, loja que abria sem poder abrir, né? Esse aconchego para enfrentar crises, ele vem sendo ainda mencionado, não mais em função da questão da pandemia, mas em função de mudanças climáticas, em função de guerras, que cada pouco um doido encosta o fio lá e decide mandar uma bomba para o vizinho, né? Então, toda essa questão de tensão que acaba circulando, então, assim, a criação do espaço do lar como aconchego para te chegar em casa e fazer, tipo eu faço muitas vezes, que eu tô tão saturado de informação que às vezes eu chego em casa e digo, hoje eu vou entrar no modo alienação. Não vou assistir jornal, não vou assistir nada. Entro no YouTube, boto na coisa mais besteirol, mais quinta série possível e fico assim, uma meia hora alienado, né? Depois eu volto pro normal, né? Então, me parece que as casas elas estão ainda indo para esse lado, né? E na sequência entra a questão das formas orgânicas irregulares, né? Que é uma coisa que veio muito forte, que eu particularmente dizia que seria passageiro, seria modinha, mas que ainda aparece com muita força lá fora. Tem aquele como é que ela citou ali o minimalismo, minimalismo soft, né? Que parece que as formas elas começaram, tipo, elas deixaram de ter toda aquela organicidade que ela tinha antes, mas ainda assim continua aquele soft, aquele formato mais bolinho, não sei o quê, né? Ainda eu acho que é algo assim que tem que ter o cliente certo para esse produto, mas que ainda tem tempo pela frente aí para ser explorado. A gente busca, já está de uma coleção, por exemplo, vai lançar 20 peças, coloca 2, 3 lá ainda com orgânico, mas já está começando a ter outros olhares, né? Essa questão do toque retrô é uma coisa assim, ó, que Casa Cor, o tema da Casa Cor São Paulo é a ancestralidade, então tá assim, tá muito olhar para trás, muito mobiliário de antiquário, mobiliário modernista e tal. Eu acho até que eles foram muito na essência do tema, digamos assim, né? Mas se vocês forem para modernos e eternos, tá mais ou menos nessa linha também. O ano passado eu fazia uma analogia e eu acho que ainda em algumas coisas a gente pode seguir fazendo essa analogia, que me parece que o movimento que a gente tem percebido que está acontecendo agora, ah, da, das formas orgânicas, e já se enxerga um pouco da utilização de uma geometria, de formas mais geométricas, de arcos, na arquitetura também, principalmente, né? Me parece que eu consigo traçar meio que um paralelo entre o Art Nouveau, que veio... Eu faço uma análise assim, ó. Lá nos anos 1900, a gente tinha a Revolução Industrial. Era tudo mecânico, mostrando como é que era feito, para mostrar que a tecnologia estava vindo, que ia dominar tudo, não sei o que. Aí cansamos. Pandemia agora, digamos assim, né? Aí dá aquele soft, que é o orgânico agora, foi o Art Nouveau, né?
O que veio logo depois do Art Nouveau foi o Art Deco. E se vocês analisarem, o Art Deco começa a aparecer em alguns... Não trouxe aqui em imagens, mas se vocês começarem a pesquisar alguma coisa, vocês vão ver que os arcos, alguns elementos assim, o douradinho voltando, algumas formas, parece que pode ser alguma coisa que nos mostra um passo, talvez 2020, final 25, tendência 26, talvez esteja por aí alguma coisa que vai nessa linha, né? Natureza em Casa foi o que ela falou muito bem, que a gente viu na imagem, né? Que é o que eles chamam de biofilia, né? Que é tanto a natureza em casa como a gente está vivenciando aqui, né? Nesse espaço aqui que tem o verde dentro da casa, mas o verde as plantas e papéis de parede, em objetos, em almofadas, não necessariamente as plantas em si, né? Mas é uma tendência muito forte. Eu acho que Casa Cor São Paulo mostrou muito bem isso, porque exageraram até que tinha planta atrás da cabeceira da cama, mas Casa Cor é São Paulo Fashion Week, né? Então a gente tem que, como ela fez ali, filtrar um pouco a coisa, né? Os materiais naturais, né? Então, madeira, pedra, couro, fibras, nas mais diversas formas. A gente percebe, por exemplo, Portobello, Portinari, trazendo essa questão dos materiais com uma textura maior, com características que parece terracota, essas coisas assim, feitas à mão, digamos assim, né? E eles estão reproduzindo isso de forma automatizada, mecanizada, né? Então, me parece que é bem tendência mesmo, né? Tons neutros e a paleta de terracota ali, né? Eu botei Marçal, não é o Pablo Marçal, candidato lá a São Paulo, era para ser Marsala ou Sherry, que ela chamou, né? E mostarda. Nesse caso, assim, ó, se a gente for falar de cores, comercialmente eu ainda iria nessa tons neutros e paleta terracota, alguma pitada de cor, porque se vocês forem pegar Milão chutou o balde, né? Porque era cor para tudo que é lado, né? E muita cor vibrante, assim, o Marsala aí, ou qualquer nome que queiram designar ali também na moda, né? Na semana de moda de Milão, as grandes marcas vieram muito forte com isso e eu nunca tinha visto ser replicado de uma forma tão rápida no mobiliário. E por falar em moda, uma coisa que eu esqueci de falar antes, que eu acho que é extremamente importante, é que a gente tem que tratar, eu pelo menos procuro tratar o design, tento descolar um pouco o design na moda, no sentido de que a moda ela é muito efêmera. É uma coisa que acontece agora, a gente está sempre sofrendo pressão das lojistas aí, dos arquitetos, lançamento, sempre novidade, mas eu acredito que o design ele precisaria ser menos efêmero. Ele tem que durar mais, ele tem que não tem que ceder muito à questão dos modismos, porque ele é uma coisa que vai para dentro da casa e não é uma coisa que daqui 6 meses o cliente vai trocar. Então tem que ter esse cuidado de ter uma coisa um pouco mais perene. Se o cliente trocar a cada 5, 10 anos, quanto antes eles trocarem, melhor para todos nós. É projeto novo, é mais móvel para produzir, é venda na loja, mas a gente sabe que não é bem assim, né? Então tem que ter cuidado no tratar isso, né? Os materiais com textura, que eu já falei, né? Quer seja no mobiliário, paredes, errei de novo aí, desculpa, e outros revestimentos. E que eles falam aí a questão da transparência nos vidros, com mais diversas texturas. Eu tenho percebido já que o vidro tem voltado
Milão, por exemplo, tinha muito vidro artesanal. Só que aqui no Brasil a gente não tem muita produção disso. Então o que tem acaba ficando caro. Eu sinceramente acho caro uma mesinha lateral desse tamanho aqui, que um vidro, por exemplo, tu vai comprar, nós, por exemplo, comprar de um fornecedor, R$ 600, preço de custo um vidrinho. Então imagina, vou ter que vender eu a mesa, mais estrutura, tudo a R$ 2.500, velho. Né? Não, não sei até que ponto que isso vai vingar, a menos que se desenvolva um pouco essa tecnologia, né? Lá fora, Milão tem Murano ali do lado, os caras fazem o que querem, né? Mas eu percebo também a volta nas transparências, na questão, por exemplo, de tampos de mesa de jantar, mesa de centro, tem se explorado tanto a transparência mesmo, mas o vidro fumê, por exemplo, o vidro bronze, para compor com lâminas, né? Então, mais ou menos do que a gente viu nos dois vídeos, aí eu procurei pontuar, e também aqui tem um pouco da minha opinião também, como vocês viram, o que eu penso sobre algumas coisas eu concordo, outras nem tanto, né? Mas eu acho que é mais ou menos por aí que a gente segue. E eu sempre gosto de finalizar minha fala com essa frase do Thomas Watson Jr., que ele era presidente da IBM, né? Que ele fala que bom design é bom negócio. Como eu falei lá na metade ali sobre a questão de aliar o design, a estética, a questão produtiva, a roda tem que girar. Não adianta eu criar uma peça belíssima que vai ser utilizada como uma peça quase que uma obra de arte, que eu vou vender uma peça por mês. Eu não posso me dar esse luxo, né? Então, e o design de modo geral é isso, né? Se a gente pensar que Steve Jobs teria criado o iPhone para vender meia dúzia, não estaria fazendo isso, né? Então, se nós pensarmos nas mais diversas esferas, né? Quando a gente pensa em design como solução, tanto solução estética como solução funcional, para mim tem que ser isso aí, tem que ser traduzido como um bom negócio. Se é bom negócio para mim, é bom negócio para a loja, é bom negócio para vocês, porque é um produto que está encaixado, que está dentro de um cenário atual, que é fácil, digamos assim, ou menos difícil de convencer o cliente de vocês do porquê que essa peça está entrando no projeto, né? E é isso. Eu deixo aqui o meu obrigado. Vocês foram pacientes comigo, não fizeram perguntas, então aí agora, perguntas e discussões, estamos abertos.